Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conhecer uma inovação que promete transformar a forma como a gente confere a qualidade dos alimentos que foi desenvolvida por cientistas brasileiros. Pesquisadores da Embrapa criaram uma embalagem inteligente que muda de cor, indicando se o alimento ainda está próprio para o consumo. A embalagem utiliza pigmentos naturais do repolho roxo e uma técnica inovadora de produção de nanofibras, além de monitorar em tempo real o frescor de peixes e frutos do mar, alertando o consumidor se aquele produto está estragado sem a necessidade de abrir a embalagem. Para este bate-papo, a gente recebe Josemar Oliveira, que é pós-doutorando na Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, e pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Josemar, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Josemar, qual foi a inspiração para desenvolver essa técnica, esse produto que pretende aí ser uma revolução de tecnologia no mercado? Bom, o desenvolvimento dessa pesquisa, né, surgiu a partir da necessidade de se desenvolver tecnologias capazes de garantir uma maior segurança, né, dos alimentos. Quando nós pensamos no desenvolvimento dessa embalagem, nós levamos em consideração alguns problemas que nós temos hoje em termos de garantir essa segurança dos alimentos. Um grande ponto é que hoje a qualidade dos alimentos ela está muito relacionada à data de validade dos produtos, né? Então a gente acaba seguindo a data de validade que está presente nos produtos para saber quando esse alimento pode ser consumido ou não. O ponto é que quando a gente determina essa data de validade dos alimentos na indústria, né, geralmente a gente leva em consideração algumas condições padronizadas, né, em termos de temperatura, iluminação, e no ambiente real, né, no ambiente de supermercado, durante o transporte do alimento, nem sempre essas condições elas são as mesmas que a gente observa dentro da indústria, né? Principalmente quando a gente tem, por exemplo, interrupção da cadeia de frio, algum problema de queda de energia. A gente tem relatos de alguns comércios que acabam desligando os freezers à noite, né, para economizar energia. Então, a partir disso, existe a necessidade de a gente desenvolver novas tecnologias para que a gente possa monitorar essa qualidade do alimento durante o tempo real, né? Então, a tecnologia dessa embalagem, com essa embalagem que nós desenvolvemos, a gente consegue monitorar a qualidade do alimento durante toda a sua vida de prateleira. Dessa forma, caso ocorra algum desses problemas que eu citei anteriormente, a gente consegue detectar, né, por meio dessa embalagem, já que ela vai interagir com o alimento, né? Então o alimento durante a deterioração ele vai liberar alguns compostos e essa embalagem ela é capaz de interagir com esses compostos e apresentar aí uma mudança de cor, indicando para o consumidor de fato em que momento o alimento ele está estragado e pode ser consumido ou não, né? Eu comentei a questão da data de validade, né? A data de validade é um instrumento muito importante e a embalagem inteligente, nesse primeiro momento, ela não vem necessariamente para substituir a data de validade, né? A ideia é que ela pudesse complementar a data de validade, sendo mais um instrumento para que a gente possa garantir uma maior segurança para o consumidor no consumo desses produtos. Além disso que eu comentei, é muito importante a gente frisar que inicialmente nós começamos trabalhando com pescado, né? A gente escolheu pescados, peixes, porque a gente tem alguns peixes, né? Como por exemplo, salmão, filé de tilápia, que atualmente são muito consumidos em sua forma crua, né? Então esses produtos eles não passam por nenhum processo de cocção, de tratamento térmico para eliminar ali micro-organismos, né? Então no caso específico desses produtos é muito importante que a gente garanta a segurança deles, já que a presença de micro-organismos ali que poderiam causar determinadas doenças, possivelmente devido à não realização desse tratamento térmico, poderia provocar ali alguma doença para o consumidor. Então, tendo essa embalagem para garantir que esse produto realmente está fresco e está adequado para o consumo, a gente também consegue ter uma maior segurança para o consumidor, especialmente no consumo desses alimentos crus. Qual foi a técnica utilizada para se chegar nessa mudança da cor? Como é que funciona esse sistema? Bom,
Bom, primeiro eu vou explicar para vocês um pouco como funciona, né, o processo de deterioração dos alimentos, né, já que a mudança de cor ela está muito relacionada a essa interação com o alimento. Quando o alimento ele começa a deteriorar, especialmente o pescado, as bactérias começam a degradar algumas proteínas que estão ali presentes e começam a liberar alguns compostos, né? Esses compostos a gente chama eles de aminas voláteis, então são compostos voláteis que têm um odor característico e esses compostos eles têm uma característica de serem mais alcalinos, né? Então eles geralmente aumentam o pH ali dentro da embalagem. A embalagem que nós desenvolvemos, a embalagem inteligente, ela apresenta na sua composição um composto chamado antocianina. Esse composto nada mais é do que um pigmento natural que está presente em muitos vegetais e que é responsável pela coloração azul, roxa e vermelha, né? A gente encontra em produtos como, por exemplo, morango, berinjela, repolho roxo. E aí a gente consegue extrair, então, esse composto a partir desses vegetais, né, dessas frutas e hortaliças, e esse composto ele apresenta uma característica interessante que é, na presença desses compostos que o alimento libera, ele apresenta mudanças em sua coloração. Então, a nossa estratégia de utilizar a antocianina, né, como composto indicador de qualidade dos alimentos, vem dessa característica que ela tem de, enquanto o alimento se deteriora, ele libera determinados compostos, ela interage com esses compostos que vão sendo liberados e vai transicionando de cor. E aí, nos testes, nós observamos que inicialmente a antocianina, né, na sua coloração ali no pH normal, geralmente é roxa, e aí quando essa antocianina começa a interagir com os compostos que o alimento libera, ela vai transicionando para uma coloração azul. E a gente conseguiu correlacionar então que no caso do peixe, né, quando ele passa de um estágio de fresco para deteriorado, a cor dessa antocianina ela é totalmente azul. E aí, com isso, a gente consegue observar, então, visualmente, que esse produto ele estaria estragado e não poderia mais ser consumido. A gente tem aí, como você traz essa questão do peixe, que o alto consumo dele cru, né, realmente é uma inovação super importante, porque a gente quando está lá no supermercado, que a gente normalmente olha a viscosidade do peixe, né, a coloração, se tá né, bem viçosa para a gente ver se o peixe está ok. Claro que olha a data de validade, mas isso é bem interessante, porque como você citou, nessa variação de temperatura, né, do transporte até o mercado, isso faz toda a diferença. Então, de fato, essa embalagem inteligente, ela traz aí uma vantagem bem significativa em relação ao que a gente encontra aí, os métodos tradicionais de verificação de qualidade dos alimentos, né? Não, sim, com certeza. E é um método simples, né? Um método fácil de você aplicar. Então, devido a isso, eu acredito que essa embalagem ela tem um grande potencial, de fato, de ir para o mercado e auxiliar os consumidores nessa tomada de decisão, né? Para monitorar se o alimento, ele de fato está fresco ou não. Acho que isso é importante até no sentido da gente poder reduzir o desperdício de alimentos, né? Porque pode ocorrer que em determinados momentos a gente acredita que o alimento possa estar estragado, mas ele ainda pode estar próprio para o consumo, né? Então, utilizando esse indicador, a gente teria ali com precisão em que momento esse produto estaria estragado ou não. Em relação aos métodos que nós temos hoje atualmente disponíveis, né? Então a gente tem a possibilidade da data de validade, né? Que eu expliquei anteriormente, que tem aí alguns problemas relacionados a ela, mas aos outros tipos de material de embalagem inteligente, a embalagem que a gente desenvolveu, ela apresenta algumas vantagens, principalmente quando a gente pensa na simplicidade dela, né? Tanto no processo de produção como também de aplicação, mas nós pontuamos algumas coisas que eram muito importantes e que a gente conseguisse obter uma vantagem do que a gente já tem hoje disponível no mercado. Então, a nossa embalagem ela é biodegradável, né? Então, o que a gente tem no mercado hoje de embalagem inteligente são embalagens que foram produzidas utilizando materiais que não são biodegradáveis, então a gente tem esse apego. A gente utiliza pigmentos naturais de plantas, então são compostos naturais, compostos que não são tóxicos, compostos que são consumidos, né, pelos consumidores já por meio da ingestão dos alimentos, e a gente ainda utiliza esses compostos extraídos a partir de resíduos alimentares, né? Então a gente obtém a partir de resíduos do repolho roxo. Então, de certa forma, a gente está contribuindo também para um processo de sustentabilidade por meio da agregação de valor para esse produto, né, impedindo que ele seja descartado no meio ambiente de forma adequada ou que não tenha mais nenhum valor de mercado.
Até ia perguntar isso sobre essa questão da contaminação cruzada, né? Isso aí você meio que respondeu em relação a isso, porque são todos produtos naturais que formam, então, os compostos dessa embalagem. Sim, exatamente isso. Então, o polímero que nós utilizamos é um polímero biocompatível, então é um polímero que não tem a toxicidade, né? Ele é utilizado hoje, por exemplo, dentro da biomedicina, para o desenvolvimento de curativos e diversas outras aplicações. E o pigmento que nós utilizamos, né, como composto indicador, a antocianina, ela é um composto que está presente aí na nossa dieta, né? Então é um composto que não é tóxico, é um composto que a gente ingere em diversos alimentos, né, principalmente frutas como morango, e na verdade, caso ela migrasse, não seria nada negativo, seria algo até positivo, né, já que as pesquisas hoje mostram que o consumo de antocianina está muito relacionado aí com efeitos benéficos para a saúde, principalmente na prevenção de muitas doenças. Muito bem. A gente vai continuar aqui conversando sobre esse assunto. Quero saber um pouco mais, detalhar um pouco melhor dessa embalagem. A gente vai fazer um rápido intervalo agora e a gente volta já já. Já estamos de volta com Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais no @agromaistv. A gente continua aqui o bate-papo com o Josemar Oliveira, que é pós-doutorando na Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, e pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Josemar, a gente estava falando sobre, né, os benefícios da embalagem, que ela não contamina, né, o produto, e se de alguma forma tivesse essa vou falar contaminação, mas eu vou fazer a transferência de produtos, né, não seria tão prejudicial, porque inclusive seria benéfico para a saúde. Quando a gente olha, né, para essa, eu queria que você trouxesse para a gente, assim, pudesse ilustrar como que é essa embalagem, para a gente poder para as pessoas terem ideia. O que vocês desenvolveram? É como se fosse aquela embalagenzinha de isopor? Como é que é para a gente desenvolver? O que é esse produto? Ok, é ótima pergunta. Quando a gente fala de embalagem inteligente, na verdade, as embalagens inteligentes, por conceito, né, seriam embalagens que têm a capacidade de se comunicar com o consumidor, indicando para ele se o produto está estragado ou não. E essas embalagens, geralmente, elas se apresentam na forma de rótulos ou de etiquetas. Então, na verdade, a embalagem é uma espécie de etiqueta que fica dentro da embalagem, né, tradicional do alimento, e essa etiqueta ela fica em contato direto com o alimento. Então, ela vai detectando ali, né, os compostos que o alimento vai liberando, e aí ela tem essa transição de coloração. Com relação à estrutura da embalagem em si, ela é uma espécie de tecido, né? Então, o tecido, a gente sabe que ele é composto por diversos fios, e essa embalagem, que a gente chama de manta de nanofibra, nada mais é do que uma espécie de tecido onde os fios, na verdade, são nanofibras, que seriam fios em uma escala nanométrica, né, que seriam em milhares de vezes menor que o tamanho de um fio. E essa embalagem, você falando sobre isso, a gente imagina que essa embalagem, quando a gente fala embalagem, né? Eu pensei aqui, é como se fosse aquela alga do sushi, vamos dizer assim, é algo parecido? É algo nesse sentido sim, né, então a alga que se utiliza no sushi, a forma como a gente aplica, ela seria algo relacionado ali a uma espécie de filme, né, então a embalagem ela teria essa característica, mas com relação à estrutura seria um pouco diferente, né, já que ela tem uma estrutura mais porosa devido à sua construção ali na forma de fios, né, de uma matriz porosa. No primeiro bloco você falou sobre a testagem nos peixes, né? Que vocês testaram nos filés de merluza. Como é que está esse plano? Existe a possibilidade de expandir esse teste para outras espécies de peixes, outros frutos do mar? Vai focar só nos peixes e nos frutos do mar? Existe a possibilidade de utilizar isso em outros produtos como frango, carne? Bom, inicialmente a gente escolheu trabalhar com pescado, né, e o foco em filé de merluza foi porque a merluza já é um peixe que tem um odor bem característico, né, que tem um odor bem forte, então, às vezes até para o consumidor fica difícil diferenciar
se ela de fato está estragada ou não, porque o odor é muito característico de um peixe que estaria próximo ali à deterioração. Então a gente escolheu esse peixe justamente devido a essa característica. Agora a gente tem focado na aplicação em salmão e tilápia, né, que como eu comentei, são produtos que podem ser consumidos e têm sido muito consumidos em sua forma crua. A ideia é continuar testando em outros produtos, né? Aí, como por exemplo, carne de frango, carne bovina, carne suína e também alguns outros frutos do mar, como por exemplo camarão, ostra, especialmente esses produtos que têm um maior valor agregado. É, Quando a gente escolheu as antocianinas para utilizar como um composto indicador nessa embalagem, essa escolha vem muito porque a antocianina ela é um composto que apresenta uma variação de cor tanto quando o pH do alimento aumenta, como também quando o pH do alimento diminui. E isso permite que a gente tenha uma aplicação em uma ampla gama de produtos alimentícios, né? Então, nos produtos carne, geralmente o pH do alimento aumenta durante a deterioração. Já em produtos lácteos, por exemplo, como queijos e iogurtes, esse pH diminui. Então, a ideia é que agora a gente também teste essa embalagem em produtos lácteos. A gente está iniciando os testes agora com queijo Minas Frescal, para que a gente avalie, né, se existe a possibilidade também dessa embalagem indicar aí quando o queijo Minas Frescal, por exemplo, estaria deteriorado ou não. Dentro dessa relação da pesquisa que vocês fizeram, né, a variação de temperatura e outras condições de armazenamento, como você falou, isso diretamente pode impactar, então, nesse resultado. Com certeza, as condições de armazenamento do alimento, elas vão afetar diretamente na sua data de validade, né? Então, se o alimento, geralmente é um alimento muito perecível, normalmente ele costuma ser armazenado em condições de refrigeração, né? Então, se a gente tem uma variação ali na temperatura, se o alimento é colocado em temperatura ambiente, o seu processo de deterioração ele vai ocorrer mais rapidamente. E aí, com isso, essa embalagem a gente conseguiria monitorar, né? Então, essa temperatura afetaria, de uma maneira geral, a qualidade do alimento e a embalagem conseguiria detectar, mas não afetaria ali o desempenho da embalagem. Qual a durabilidade dessa embalagem inteligente? Ela tem um prazo de validade? É, a partir do momento que é colocada no alimento? Como é que funciona? Nós avaliamos, né, nós fizemos um estudo para avaliar aí a estabilidade dessa embalagem, então, por quanto tempo ela mantém as suas características originais, permitindo ali a sua aplicação, e nós observamos que até 60 dias ela não apresenta nenhuma alteração, então até 60 dias ela estaria adequada para aplicação. Então a gente tem aí um prazo considerável, né? Porque a gente nem boa parte desses Uhum. alimentos não tem 60 dias de validade. A gente tem aí, né, alguns deles, principalmente esses que vão ser consumidos crus, eles não têm essa validade tão né, extensa, apesar da gente ter produtos como pescados congelados que, né, aumentam então a Sim. durabilidade do produto. Então a gente consegue ter uma segurança bem interessante, né, com essa embalagem inteligente. Como é que vocês pensam colocar isso para o mercado? Bom, nesse primeiro momento a gente precisaria estabelecer parcerias com empresas, né, para transferir essa tecnologia. O que a gente tem de vantagem hoje é que a técnica que nós utilizamos para produzir é uma técnica que já permite um escalonamento, né, uma técnica rápida. Os métodos tradicionais para a produção desse tipo de material demoram em torno de 12 horas e têm um baixo rendimento. E com a técnica que nós utilizamos na Embrapa, que foi uma técnica desenvolvida pela Embrapa em parceria com a Embrapa dos Estados Unidos, né, que seria o USDA, a gente consegue produzir esse material em torno de 1 a 2 horas. Então, isso facilita muito a sua produção e a ida desse produto para o mercado. Mas a ideia é que ele fosse comercializado já na forma de etiquetas, né, com um padrão de coloração que ajudaria ali o consumidor a identificar que cor corresponde quando o alimento está estragado, está fresco, está em um processo de transição. Essa etiqueta, ela viria dentro da embalagem, né, antes de, por exemplo, passar o filme no salmão, antes de embalar, né, o peixe, e ela estaria do lado de dentro, em contato com o produto. Exatamente, exatamente, ela estaria do lado de dentro, em contato com o produto. Como se a gente vê em algumas embalagens, né, que a gente encontra aquele pacote, como se fosse um gelinho ali embaixo do produto, é mais ou menos nessa escala.
Nessa escala ou até mesmo na superfície, né, teria a possibilidade de aplicar embaixo, mas também na superfície, seria uma espécie de sensor, né, então ela seria uma tagzinha de um tamanho pequeno que ficaria ali numa região do produto, em contato, e transicionando de cor, né. Como é que fica como vocês avaliaram o custo de colocar isso no mercado? Como é que fica o custo para a produção dessas embalagens? Bom, a gente, não chegou ainda a definir, não tem um valor exato do custo, né, porque isso vai depender de algumas questões, né, principalmente com relação a escalonamento desse produto, existe a possibilidade de utilização de obtenção do polímero de uma fonte, talvez com valor ainda mais acessível, né, e quando a gente utiliza resíduo, às vezes fica um pouco difícil também estimar custo, né, então teria que ser avaliado como vai ser feita essa captação, mas o que a gente pensou no desenvolvimento foi de utilizar no momento que a gente tem de materiais mais acessíveis no mercado, né? Então, usar um polímero que tem um custo baixo e que fosse possível de se utilizar para o desenvolvimento desse material e focar nos resíduos justamente por serem materiais que seriam descartados, então poderia ter a possibilidade de obter eles a um custo muito baixo. Reduzir o custo, né, utilizando todo esse material, né, esses resíduos agroalimentares aí na produção da embalagem, isso contribui não só para a redução do desperdício de alimentos, mas também para a sustentabilidade. Com certeza. E como é que vocês pensam a partir, né, dessa pesquisa de vocês, já chegou nesse patamar? Quais são os próximos passos da pesquisa? Né, existe a possibilidade dessa produção em escala comercial? Como é que tá os avanços para os próximos passos? Ok, bom, os próximos passos aí a gente tem então validado essa embalagem em outros alimentos, então outros produtos aí de pescado, frutos do mar, e a próxima etapa seria avaliar o desempenho dessa embalagem num ambiente real, né? Então ali no ambiente de supermercado, durante o processo de transporte, para avaliar como seria esse comportamento dela e a adesão dela também. Quais foram os desafios que você encontrou no desenvolvimento dessa pesquisa, para chegar nesse resultado final? Quais foram os desafios aí? Bom, essa técnica, né, que a gente utiliza para produzir as nanofibras é uma técnica relativamente nova, então existia pouca informação, na literatura mesmo, em artigos, sobre quais polímeros a gente conseguiria utilizar para utilizar nessa técnica, né, para produzir esse tipo de material. Então, inicialmente, eu precisei testar uma quantidade muito grande de polímeros para ver com quais eu conseguiria formar as nanofibras. Em seguida, a gente teve que explorar aí diversas fontes de pigmentos para avaliar qual era o pigmento que tinha ali uma melhor variação de cor e também tivesse um custo mais acessível para a gente poder aplicar. Então, a gente acabou investigando aí, acredito que mais de 15 pigmentos diferentes, né? Então, o pigmento do açafrão, o pigmento da berinjela, e alguns outros pigmentos também que já estão disponíveis aí comercialmente. Então, a gente teve todo um tempo avaliando isso aí. E também nós realizamos muitos testes, né, para avaliar a resistência desse material, a integridade, a interação desse polímero com esse pigmento também é algo muito importante, porque geralmente esse polímero é um polímero que não tem uma atração tão boa com a água, né? Então isso é interessante porque ele não vai se solubilizar no alimento. E já os pigmentos, eles têm uma interação muito boa com a água, né? Por isso que eles têm uma resposta tão boa ali às mudanças de pH. Então, achar um solvente, né, que a gente conseguisse fazer essa mistura do pigmento com o polímero, também foi um desafio, que a gente precisava de um solvente que fosse meio termo, conseguisse solubilizar o polímero e também o pigmento, e a gente conseguisse também aplicar no equipamento. E aí a gente demorou um tempo para isso, mas a gente conseguiu unir tudo isso e desenvolver um produto que de fato funcionasse e fosse eficiente para esse tipo de aplicação. Muito bem, Josemar, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela pesquisa, pelo desenvolvimento dessa tecnologia, acredito que isso vai ser uma inovação muito transformadora para o setor, para o mercado como um todo, né? Acredito que boa parte das donas e donos de casa iam ficar muito felizes de ter esse produto no mercado e a gente poder olhar para o produto e conseguir identificar se ele está próprio para o consumo ou não. Muito obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, obrigado.
Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!